Olá, professor. Nós somos do 10º Noturno 1 e o nosso tema escolhido para falar nesse seminário, nesse pequeno trabalho que a gente traz como uma avaliação para o nosso período, é a contribuição de Savin para o direito internacional privado. Bom, de início, Savin ele foi professor jubilado de Merlin e ministro da legislação da Prússia, publicado em 1849, o seu 8º volume do Sistema de Direito Romano Atual. E aí esse livro ele corresponde ao 3º livro da parte geral da sua obra, que trata sobre o império das regras do direito, sobre as relações públicas nos limites do tempo e formulando naquela época a teoria da comunidade do direito entre povos e a segunda doutrina moderna do direito internacional privado. Seguindo essa, a principal contribuição de Savin para o direito internacional privado foi justamente a sua abordagem metodológica e conceitual. Ele argumenta em seus livros e em suas falas sobre como o direito privado internacional privado ele deve ser baseado em princípios e conceitos jurídicos que são inerentes à sociedade e às culturas nacionais. Nisso, se opondo às duras regras originais e universais que eram e são ainda tão rígidas. E isso contrastava à época sobre a abordagem positivista que havia no seu tempo, que buscava criar justamente um sistema de regra uniforme e universal para resolver disputas internacionais. Ainda assim, Savin definia que o direito internacional privado ele deve levar em consideração as diferenças culturais, históricas e legais entre as nações. Ele sempre enfatizou a importância de considerar a vontade geral da nação ao aplicar o direito internacional privado. Em outras palavras, ele acreditava que as normas internacionais deveriam ser adaptadas às necessidades e os valores de cada pessoa e para cada sociedade. Olá, professor. Boa noite, não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde. Mas venho aqui falar um pouco sobre a contribuição, do Frédéric Savigny acerca do direito internacional privado e falar um pouquinho, complementar um pouco do que a colega explanou, a Eduarda, não é isso? Pronto. O Savigny, ele foi um ícone assim, muito importante para o desenvolvimento do direito internacional privado. Ele contribuiu grandemente para a questão dos demais países, porque tudo isso ele envolve acerca do direito internacional privado. Ou seja, ele dá uma autonomia para as partes. Ou seja, quando a gente vê hoje em dia as relações internacionais, a gente tem que lembrar que é notável, que todo mundo aprendeu que tem um pouquinho do vínculo do Savigny. Teve essa contribuição do Savigny. Então, ele é algo que ele é relevante até hoje, nos dias atuais. Cabe ressaltar também que ele trata-se mais de uma forma flexível, ou seja, do período dele, ele tratava de uma metodologia simples, uma metodologia contínua para influenciar, geralmente influenciava bastante o campo e era algo que era totalmente valioso, como assim retratam alguns livros dele, do Savigny. Ele tratava de uma questão de uma fácil compreensão de resolução, leis, tudo aquilo que era feito em tratado se tornava como uma questão de lei, ou seja, deveria ser cumprido com todos os contratantes. Quando nós vemos as relações internacionais, a gente vê que todos há uma concordância. Ou seja, ele também teve essa questão, ele foi bem influenciador, os livros deles ressaltam que ele foi bem influenciador na questão da Alemanha. Ou seja, tanto jurisprudencial quanto na forma da lei em si. Ou seja, ele é algo que ele tende a reger as obrigações. Ou seja, aí eu fiz uma anotação aqui, que eu vou até ler um pouquinho só dessa parte aqui. O ponto legislativo, ele trata a questão de um livro do Código Saxônia, que é datado do ano de 1863.
no qual ele já envolvia obrigações. E a gente vê que isso é tratado até hoje, nessas questões, ou seja, virou um princípio de lei que vem se alastrando até os dias atuais. Ou seja, na Europa continental, na Áustria, foram alguns países que teve essa influência em si. Então é bem tranquilo. Aí, com isso, eu agradeço agradeço a fala aqui, a atenção, e vou ficando por aqui. Meu nome é Fabrício, eu vou dar continuidade ao conteúdo já iniciado pelos colegas. Embora Savini aceite as regras jurídicas como um dado histórico-cultural de validade objetiva, ele não se limita a propor uma descrição tópica e fragmentada delas, mas propõe uma reelaboração científica do material recebido, a partir de pontos de vista unitários, lançando bases de uma ciência jurídica a um só tempo sistemática e historicista. Assim, o jurista, ao estudar direito, deve identificar os princípios gerais, evidenciar e corrigir as lacunas e contradições e elaborar os conceitos fundamentais para o desenvolvimento de um verdadeiro sistema jurídico. É nesse livro de Savini que completa sua quadriparticipação dos critérios interpretativos, acrescentando a tripartização anterior e o elemento sistemático. Então, duas inovações promovem o jurista com os critérios interpretativos. Primeiro é a substituição da noção de diversas espécies de interpretações para a noção de vários elementos. Isto é, não opções distintas de interpretação, mas partes integrantes de uma interpretação completa, que deve levar em consideração todos os elementos. E segundo, uma inovação do conceito de direito, já que para Savini a noção de instituto vincula-se à própria realidade jurídica, isto é, às relações concretas da vida tal como vivida pelo povo, e não apenas à descrição das regras jurídicas. O principal legado da obra de Savini é o seu método, conhecido como historicismo, e os efeitos que ele tem sobre as mais diversas correntes do direito germânico, como, por exemplo, a jurisprudência dos conceitos. Embora a codificação acabasse vindo da sua gestação de longa e encontrou uma Alemanha já unificada, que entrou em vigor o seu código em 1900. De certo modo, Savini saiu vitorioso na polêmica sobre a codificação, já que não conseguia retardá-la por quase um século, como o código refletiu as diversas inovações produzidas pela ciência do direito alemã do século XIX. Por aqui a gente encerra nosso trabalho. Nós expusemos um conteúdo bem abrangente que é de fundamental importância saber para fontes do direito internacional privado. Boa noite, até mais.